Mulher é brutalmente agredida em Piracicaba. Ela ficou com o rosto totalmente machucado e com sangramento. A vítima precisou arrombar a porta para fugir e acionar a guarda municipal. Criminosos rendem motociclista, fazem ameaças e em seguida fogem com o veículo. O crime foi registrado por câmera de segurança. Mas tem boa notícia também. Criança que havia desaparecido no bairro Vila Martins é encontrada pela PM. Campanha do Agasalho segue para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. O frio continua, continuamos recebendo as doações, assim como continuamos fazendo as entregas aos munícipes. Mas atenção, as peças devem estar em bom estado. Doem com carinho, a roupa limpinha de preferência, para que quem for receber, receba essa roupa em bom estado. E falando de frio, Rio Claro registrou a temperatura mais baixa do inverno deste ano. Quarta-feira, 15 de julho, e o Rio Claro Notícias já está começando. Olá, boa noite. Todos os dias nós abrimos o jornal com uma notícia como essa. Não é difícil de imaginar qual é o crime. Exatamente, violência doméstica. A Guarda Civil de Piracicaba foi acionada e registrou mais uma ocorrência. A mulher foi brutalmente agredida e o acusado fugiu. A Guarda Civil de Piracicaba foi acionada para comparecer no bairro Jardim Glória e no local encontraram uma mulher ferida. A vítima relatou que foi agredida e que ficou trancada dentro da residência. Para conseguir fugir, ela precisou arrombar a porta para buscar ajuda após o autor fugir do local. A mulher estava com ferimentos no rosto e com sangramento. A motivação das agressões teria sido ciúmes. Ela contou aos guardas que mantinha relacionamento há aproximadamente 4 meses com o indivíduo e que os dois são usuários de drogas e que já sofreu outras agressões. As equipes da guarda realizaram patrulhamento, mas o acusado ainda não havia sido localizado. A mulher foi encaminhada à UPA Vila Cristina e precisou ficar internada. Thaís Nascimento, de Rio Claro. Obrigada, Thaís, pelas informações. Apesar desse indivíduo não ter sido localizado, é sempre importante acionar as forças de segurança, registrar o boletim de ocorrência para que a mulher tenha, então, a medida protetiva e todos os outros programas, né, de proteção à mulher. E diante dos níveis críticos de violência de gênero no Brasil, com cerca de 4 mulheres assassinadas por dia, apenas no primeiro trimestre deste ano, a Câmara dos Deputados aprovou a criação do Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres, financiado aí com dinheiro do PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. Esse sistema busca fortalecer tanto a rede de atendimento às mulheres, quanto as políticas de educação para combater a cultura da misoginia. 399. Esse foi o número de mulheres assassinadas nos 3 primeiros meses deste ano no país, simplesmente por serem mulheres. Isso equivale a um feminicídio cometido a cada 5 horas e 25 minutos, de acordo com dados do Ministério da Justiça. Muitas vezes a gente considera a violência física como a violência importante a ser combatida. Mas existem outros tipos de violência que são muitas vezes mais sutis e elas são subnotificadas. Então é o caso da violência psicológica, é o caso da violência moral, da violência patrimonial. Para ajudar a enfrentar esse quadro de violência de gênero, os 3 poderes firmaram no início deste ano o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. São ações integradas para prevenir crimes, proteger as vítimas e responsabilizar os agressores. Dentro desse conjunto de iniciativas, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres. Com investimento
investimento estimado de R$1,5 bilhão por ano no programa, a proposta ainda precisa passar pelo Senado. O novo sistema busca ampliar a capacidade de prevenção desses crimes com ações previstas para estados, municípios e União. Deverá ainda fortalecer a rede de proteção e atendimento, em especial quanto a situações de risco de feminicídio, e melhorar a produção de dados sobre as ocorrências registradas. Uma das diretrizes do sistema está colocado também para uma ação eficaz sobre as redes sociais, que tem sido hoje o foco de disseminação de discursos de ódio contra a vida de mulheres e contra as meninas, né? A gente enxerga com muito otimismo mesmo a aprovação desse sistema e aí também, além do dinheiro, do financiamento, a integração das políticas, porque nós estamos lidando com uma situação que o feminicídio, infelizmente, é uma ponta do iceberg de uma cultura mesmo misógina, né? Patriarcal e racista. Enquanto a sociedade continuar ensinando, ainda que silenciosamente, que mulher é o sexo frágil, que o papel de cuidado na família é uma vocação natural da mulher, a gente vai seguir produzindo relações desequilibradas de poder. É por isso que as ações em educação também são extremamente importantes aí para mudar esse cenário. Bom, e aqui em Rio Claro, câmeras de segurança registraram o momento em que 2 criminosos renderam um motociclista na Estrada dos Costas e depois de graves ameaças, eles fugiram, levando o veículo da vítima. Veja só. Câmeras de segurança registraram toda a ação. É possível ver o momento em que a vítima estaciona a motocicleta. Poucos segundos depois, 2 homens se aproximam e anunciam um assalto. Já por outra câmera, o momento foi registrado mais de perto. Enquanto um dos criminosos rende o motociclista, o outro espera para a fuga. Na correria, o capacete chega a cair no chão. O homem que estava na garupa recolhe o equipamento, coloca na cabeça do comparsa e os 2 deixam o local na motocicleta. Segundo a vítima, um dos assaltantes estava armado. O rapaz que teve a moto roubada registrou o boletim de ocorrência e o caso será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Eles chegaram ali e nem se intimidaram, né? Porque aquela região ali é muito movimentada. E nós conversamos hoje pela manhã com o secretário de Segurança de Rio Claro, que destacou o seguinte, que o patrulhamento já tem sido direcionado para esta região, que este trabalho é realizado com base em estudos das ocorrências criminais. Todos os meses é feito, então, este levantamento de dados para destinar às equipes. Ressalta que as ações têm sido bastante efetivas, pois todos os índices caíram, com exceção do furto de veículos. Ele reforça que a queda nos índices criminais acontece aí, né, graças também ao trabalho integrado e troca de informações com as polícias civil e militar. Mas tem boa notícia, viu? Agora nós falamos de uma ocorrência positiva. Policiais militares de Rio Claro localizaram uma criança autista que havia desaparecido no bairro Vila Martins, aqui na cidade. Após acionamento via Copom, a equipe de RPM fez contato com a mãe da criança, que estava desesperada. Ela informou o desaparecimento da filha de 9 anos e relatou os locais onde ela costumava frequentar, além de fornecer também as características e vestimentas. De posse das informações, os policiais então iniciaram o patrulhamento pelas imediações e localizaram a criança em segurança, brincando em um parquinho na região da Avenida 1 do bairro Mãe Preta. A mãe então da criança foi imediatamente acionada e a menina entregue aos seus cuidados. Então, que bom que essa criança foi encontrada com segurança aí pelos policiais militares. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para auxiliar veterinário, mecânico caldeireiro, líder de produção, vendedor especializado, pintor industrial, pedreiro, técnico de suporte audiovisual, ajustador de bancada, almoxarife e dentista avaliador. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal na internet. Um programa do SESC Senat oferece troca gratuita de categoria da CNH. É o programa Mais Motoristas. Além da mudança de categoria, disponibiliza capacitação profissional
também gratuita. O objetivo do programa é contribuir para a qualificação de novos profissionais e aumentar a empregabilidade no setor dos transportes. Mas para entender um pouco melhor como funciona esse programa Mais Motoristas, eu converso agora com a Cristiane Gobesso, que é diretora do SESC Senat aqui de Rio Claro, e tem mais informações para nós sobre quem pode ser beneficiado. Mas antes, Cris, quais são as categorias, né, que estão elegíveis para essa mudança? Bom, é importante frisar que tem que ser acima de 19 anos e não pode aí ter multas gravíssimas ou ter a carta suspensa. Então essa é a nossa primeira informação. E aí é para que você altere a sua carteira e se transforme um profissional do transporte para C, D ou E. Você falou dos pré-requisitos, né? Mais de 19 anos, não pode ter multa gravíssima na carteira de habilitação, né? E tem também um público aí que tem uma certa prioridade nessa seleção. Conta pra gente, por favor. Nós começamos abrindo uma prioridade exclusiva para as mulheres e depois para o CAD único. E agora ela é aberta a toda a população. Todo mundo pode participar aí do Mais Motoristas e conseguir a mudança da categoria da sua carta gratuita. Mas a gente tem um olhar, um carinho especial aí para as mulheres. Essa indústria no setor de transportes tem procurado pelas mulheres para as vagas, é isso? Na verdade é um setor que está precisando de motoristas, né? Nós estamos, né, com uma deficiência de motoristas, então nós estamos tentando trazer, num esforço muito grande das empresas, as mulheres para o setor também. E além da mudança gratuita de categoria, também vão ter alguns cursos de capacitação, né? Quais os temas que vão ser abordados, além dessa própria mudança de categoria? Depois que a gente faz a mudança da categoria, a gente treina eles com a nossa escola de motorista, o tornando um motorista profissional, e ainda faz a qualificação nele nos cursos obrigatórios do Detran. Tanto, por exemplo, como MOP, produtos perigosos, coletivo, ônibus, escolar e até cargas indivisíveis. Ok, muito obrigado pelas informações. Então, só para relembrar, as inscrições são gratuitas para esse programa Mais Motoristas, pessoas então acima de 19 anos que não tenham multas gravíssimas na CNH. E as inscrições podem ser feitas, né, até o dia 21 de julho através do site cispac.sescsenat.org.br. Se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato com o SESC Senat aqui de Rio Claro pelo telefone que vai aparecer aí na sua tela. Aproveite essa oportunidade. Pedro Gaspar, de Rio Claro. E a seguir, Rio Claro registrou a temperatura mais baixa do inverno. E a campanha do agasalho necessita de roupas masculinas, infantis e também cobertores. O Apostolado Claretiano, por meio da Proclade Brasil, está promovendo a campanha SOS Venezuela para arrecadar recursos em apoio às vítimas do terremoto que atingiu o país. Sua contribuição pode fazer a diferença. As doações podem ser feitas via Pix para o e-mail apostolado@claretianos.com.br. Também é possível utilizar o QR Code. Contamos com a sua contribuição. Solidariedade não tem fronteiras.
Estamos de volta e para falar deste friozinho dos últimos dias, eu particularmente não gosto, não escondo de ninguém, viu? Prefiro o calor. Nós estamos no inverno, é comum este período, mas nos últimos dias as temperaturas caíram bastante e a mais baixa desta estação foi registrada hoje, viu? Pela manhã, que foi de 4,9 graus. O dia começou diferente para quem saiu cedo de casa. O frio intenso obrigou muita gente a reforçar os agasalhos nas primeiras horas da manhã. Apesar do sol, a sensação de frio não deu trégua. A madrugada desta quarta-feira foi a mais fria deste inverno até o momento. Aqui em Rio Claro, a temperatura chegou a 4 graus no início da manhã. E tudo isso é consequência de uma massa de ar polar que avança sobre o estado. Tá bem gelada, muito gelada. Acho que foi a madrugada mais fria, pra mim. E a hora que eu saí de casa estava uma cerração, por isso que eu ponhei a touca. Muito frio. Mas, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a previsão é de que a massa de ar frio comece a perder força a partir desta quinta-feira. Um alívio para quem não vê a hora do fim do inverno. Com certeza, eu não gosto do frio. Tem que tirar todos os casacos do guarda-roupa, passar nas lojas para ver o que tem em oferta. Para mim, que já fiquei 2 anos no sul, para mim isso aqui tá normal, entende? Mas de madrugada esfria muito. É, exatamente, né? Para quem tem blusa, cobertor, ainda ameniza, né? Com esse frio todo, muita gente está necessitando de roupas e também cobertores, viu? E nós conversamos aqui em Rio Claro para alertar sobre a campanha do agasalho que continua na cidade. Mas atenção, viu? Dá uma olhadinha aí se a peça está em bom estado, porque muitas doações não são nem possíveis de aproveitar. Vamos ver a principal necessidade neste momento. Com as baixas temperaturas, vale lembrar que a campanha do agasalho continua em vigor aqui em Rio Claro. Eu vou conversar com a secretária do Fundo Social, Natália Ramassotti, que vai nos dar mais informações. Natália, fala pra gente a respeito da campanha. O pessoal precisa continuar doando a essa necessidade, né? Com certeza. O frio continua, continuamos recebendo as doações, assim como continuamos fazendo as entregas aos munícipes. E conta pra gente quais são as peças mais urgentes, né, que o pessoal precisa se atentar na hora da doação. Sempre a gente frisa que é importante a doação de roupas masculinas, em razão do grande número, né, de moradores homens, né, vulneráveis, moradores de rua, e também roupas infantis. Nós percebemos que muitas mães vão em busca de roupas para as crianças nesse frio. E vale lembrar também o pessoal de casa que tem que ter um certo cuidado na hora da doação, né, Natália? Com certeza. Infelizmente, né, recebemos algumas doações com peças sujas, que a gente teve que aí fazer uma triagem. Sempre é feita, né? Mas percebemos um número grande de roupas sujas. Então, por favor, doem com carinho, a roupa limpinha de preferência, para que quem for receber, receba essa roupa em bom estado. E quais são os pontos de arrecadação? Nós temos os pontos espalhados pela cidade, no NAM, Núcleo Administrativo Municipal, no Centro Cultural, no Paço Municipal e aqui no nosso Centro de Qualificação Profissional. E, Natália, em relação aos dias de arrecadação e esses horários, às vezes específicos para alguns lugares, fala um pouco pra gente. Com relação à doação no barracão, você pode doar a qualquer tempo. Agora, para você fazer a retirada de cobertores e de roupas, nós temos alguns horários pré-definidos. Então, a retirada de cobertores ela é feita às segundas, terças e quartas-feiras, das 8 às 15h30, e roupas às quintas e sextas-feiras, no mesmo horário também. Muito obrigada pelas informações. Então, lembrando a você que vai fazer essa doação, para que faça essa doação com muito carinho, tendo esse cuidado, né, com as roupas, com os cobertores na hora de doar, porque além das pessoas em situação de rua, vai também para famílias em vulnerabilidade. Thaís Nascimento, de Rio Claro. Obrigada, Thaís. É importante reforçar mesmo, porque, olha, não é se livrar das peças aí da sua casa, simplesmente levar para se livrar do que está incomodando. É doar para ajudar. E a gente doa aquela peça que está em bom estado, limpa, conservada, ou não serve mais para você, ou você comprou uma outra e quer fazer doações. Então, sempre atento, né? Levar as peças em boas condições e também limpas.
terça-feira deve ser de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Em Rio Claro, mínima de 10 e máxima de 26 graus. Em Corumbataí, mínima de 12 e máxima de 25. Em Iracemápolis, os termômetros oscilam entre 11 e 26 graus. O Rio Claro Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Não deixe de nos acompanhar também em nossas redes sociais. Tchau, tchau.